Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Ole Gunnar Solskjaer, treinador norueguês do Manchester United, que na minha opinião já faz hora extra há muito tempo, mas ontem colecionou mais uma eliminação ao seu currículo, nas quartas de final da Copa da Inglaterra, perdendo para o Leicester de 3-1, né? E na coletiva protagonizou uma cena um pouco esquisita, né? Um treinador que dá um sorriso inacreditável na coletiva da eliminação do time. Isso deixou muitos torcedores do United assim, em pé da vida, né? Revoltados, né? Tanto lá na Inglaterra como aqui no Brasil, eu vi muita insatisfação. Ainda há grandes defensores para o Solskjaer, até porque é um herói do time, né? Já ajudou a conquistar a Champions League, se não me engano, de 98 sobre o Bayern de Munique, né? Então, assim, ele tem uma história muito bonita como jogador, mas como técnico é uma história muito diferente, né? E eu acho assim, eu acho muito estranho como o United dá muito tempo para ele e não deu para outros técnicos que se mostraram já mais capazes no passado, entendem? O David Moyes, por exemplo, teve muito menos tempo que o Solskjaer e assim, ele é mais técnico que o Solskjaer. Só ver como o West Ham está jogando mais próximo do seu potencial máximo do que o United. Porque assim, se tem uma sensação minha do United com o Solskjaer é de desperdício. Você pode até ver o time na segunda colocação da Premier League, que não é uma posição ruim. Você pode até ver o time ainda nas quartas de final da Europa League. Mas temos que olhar para outra face. É um time que caiu na fase de grupos da Champions League. Foi eliminado precocemente das duas outras competições, né? Tanto a Copa da Inglesa como da Copa da Inglaterra. E não vem com essa desculpa, é título pequeno. Sinceramente, porque se ganhar o título, o pessoal tá todo comemorando como se fosse uma Champions, entende? Eu não vejo nesse ponto de vista. Por mais que eu tenha, assim, umas críticas a este, por fato de para que tem uma Copa da Inglesa, você já tem a Copa da Inglaterra. Mas continuando, o fato é que assim, o Solskjaer é um técnico que assumiu já faz um tempo, desde a saída do Mourinho, né? Ele assumiu o time e eu via muito desperdício de talento, né? Na época lá ainda Lukaku, Alex Sanches, né? Dois jogadores que saíram da gestão dele e começaram a jogar melhor em outro lugar. Curiosamente, ambos na Inter de Milão, né? Então assim, ambos estão sendo mais bem aproveitados, né? E era um técnico assim que eu via coisa assim, caraca, o Manchester United está jogando dessa maneira. Primeira vez que eu comecei a me surpreender como o United estava jogando mal foi o jogo contra o Barcelona na Champions, né? Naquela última que o Barcelona foi a semifinal, ainda sobre o comando do Valverde. Um domínio fácil do Barcelona. O Barcelona dominou o jogo com uma facilidade absurda. O United ficou o segundo tempo do primeiro jogo, o primeiro tempo, se não me engano, do primeiro jogo, sem finalizar no gol. Né, assim, foi o segundo tempo do primeiro jogo, o primeiro tempo do segundo jogo, sem finalizar no Barcelona. Foram assim, mais de 90 minutos sem finalizar uma bola, nem sequer a direção do gol, finalizar. E isso assustava, porque o United tinha muito talento, tinha muito jogador de qualidade e não conseguiu fazer nada com o Barcelona. Foi uma classificação até fácil se a gente começar a olhar assim, os detalhes, né? Se o Barcelona fosse mais prolífico, poderia ter sido uma goleada muito pior do que foi aqueles jogos, né, daquelas quartas de final. E ali que eu comecei a olhar, poxa, o United está jogando mal. Aí na mesma temporada, o United que estava com a vaga quase encaminhada para a Champions League, não vence nenhuma das suas últimas 5 partidas e fica na sexta posição. Se classificando na Europa League, né? Porque é claro, o Guardiola ganhou a Copa da Inglaterra, né? Então assim, houve uma vaga extra Europa League, que vamos lembrar, por vaga Europa League mesmo, na Premier League é só até o quinto colocado. Você pode ter uma vaga extra caso o campeão da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra esteja entre os 5 primeiros. Então assim, é uma situação que fica a gente olhando isso e fala, poxa, o United ficar nessa posição. Aí teve a temporada passada, em que o United joga a Europa League, né? Tem derrotas pro Astana do Cazaquistão na fase de grupos, né? Tem jogos assim extremamente questionáveis, aos trancos e barrancos durante boa parte da competição e cai para o Sevilha do Julian Lopetegui, um elenco muito inferior, mas extremamente mais bem treinado, né? Então assim, acabou caindo na semifinal numa competição em que tinha o melhor elenco disparado. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Martial ainda jogando muito bem, Greenwood, né? Então assim, McTominay e Fred, né? Que podia ser o Pogba também. Assim, o meio campo para frente do United é um meio campo de elite, né? Assim, um meio campo para ataque de elite. Mas acaba não se aproveitando o seu verdadeiro potencial. Um bom exemplo disso, um técnico que já foi demitido, a meu ver, assim, muito criticado muito injustamente, muito pelo caos que o Chelsea estava, o Frank Lampard, com um elenco assim, de base, sem o Eden Hazard, conseguiu marcar 69 gols na Premier League do ano passado, da última temporada, né? É uma média de gols impressionante para um time que estava assim, com jogadores tão precoces no time principal. E o United, com um time muito mais qualificado, marcou 63. E olha que teve que melhorar muito no final da temporada para começar a marcar mais gols. Então, assim, o ataque do Lampard com um time assim remendado estava melhor que o do Manchester United.
Então isso assustava, porque o United não explorava o verdadeiro potencial. Porque, na minha opinião, não é um time para ficar na quarta posição e avançar na última rodada para a Champions League, como foi na última temporada. É um time para brigar pelo título. Eu acho que o United tem capacidade disso, porque as pessoas olham para o segundo lugar e falam: pô, tá bom o campeonato inglês. Não tá. O United pode fazer mais. Esse elenco pode vencer o City, como até venceu a partida lá. Mas pode bater de frente em todas as condições com o City. Tem elenco para ser melhor que o Manchester City. Tem áreas do campo que o United é mais qualificado que o City em questão de talento. Então, assim, fica um pouco assustado como o United está desperdiçando o potencial. E a gente vê essa temporada de novo. Um time que perdeu a classificação, a vaga, às oitavas de final da Champions League, numa derrota com o Istanbul Basaksehir. É isso que o United conseguiu fazer, uma derrota para um time de Istambul, assim, que pouco é conhecido. É inacreditável uma coisa dessas. Aí vai para a Europa League e agora resta saber se ganha ou não, porque eu não duvido que o United ganhe, mas também não duvido que ele sofra um vexame e perca. Porque isso pode acontecer, é um time instável que está nas mãos do Solskjaer, porque ele é um técnico extremamente limitado. Ele não tem um repertório ofensivo, você não sabe a ideia de jogo que ele tem. O United joga de uma maneira uma hora, joga de uma maneira outra. Isso não é ser eficiente, isso é conseguir não dar um padrão de jogo. O padrão de jogo, por exemplo, o Conte às vezes joga mais com a bola, outras vezes joga com menos. Menos posse, mais posse, mas é um padrão de jogo, de explorar armação rápida. Essa é a ideia do futebol do Antônio Conte. E funciona, não à toa o Conte joga bem contra times mais fortes, contra times mais fracos também. A Inter lidera o campeonato italiano e tem um ataque fantástico, o melhor ataque do campeonato italiano até agora, junto com o Atalanta. Então, assim, é um ataque que funciona muito bem e tem uma estratégia de jogo bem definida. Qual é a estratégia de jogo do United, entende? É ataque, é defesa, é contra-ataque, entende? Você não consegue ver uma identidade de jogo, isso é um problema, porque os jogadores têm que saber o que o técnico quer para o futebol começar a engrenar, começar as pessoas ficarem mais entrosadas nesse sistema, entende? Isso falta no United, e o fato é que também jogadores não estão sendo potencializados. O Rashford começar a crescer de produção é natural, porque ele é um ótimo jogador e jogadores podem crescer com o passar da idade. Não sei se é tão responsabilidade do Solskjaer, porque a gente olha para alguns jogadores. Lukaku não jogou nada na mão do Solskjaer, saiu, melhorou muito. O Jesse Lingard, antes do Solskjaer entrar, marcava alguns gols, dava algumas assistências, não estava esse desastre que estava no United, né? Aí vai com as mãos do David Moyes, técnico que já foi até desacreditado pelo Manchester United antes lá, e ele começa a marcar gols e assistências. Por quê? Estava sendo mal treinado e não estava sendo colocado na posição que devia. Porque o Solskjaer, ele varia muito e ele não sabe o que é com os jogadores, não sabe explorar as qualidades dos jogadores, entende? Assim, muitos jogadores que saem do United começam a jogar melhor quando vão para outros times. Isso tem a ver com o fato de que o time está sendo mal treinado. E o United perdeu chance de contratar outros técnicos, né? E a postura que, na minha opinião, mais incomoda com o Solskjaer é a mentalidade de tentar achar algo positivo na eliminação, de tentar achar algo positivo, né? Pelo fato de assim, não, meu time ganhou o jogo de volta. Porque eu me lembro do ano passado, né? O ano retrasado, acho que foi 2019 ainda, acho que no fim, Copa da Liga Inglesa, semifinais, Manchester United e Manchester City, né? O City venceu o primeiro jogo por 3-1. O primeiro tempo foi 3-0, um massacre do City. Aí depois o que o Guardiola fez? Colocou o time na retranca, defendeu, né? Não quis saber muito de atacar, tomou um golzinho de contra-ataque do Rashford, né? Joga pra caramba. Aí no jogo de volta, 1-0 United. Num jogo assim que foi um dos piores jogos que eu tinha visto naquele ano, né? Curioso, né? De City e United, né? Aí acontece, perdeu de 3-2, eliminado. O que o Solskjaer disse? Estou orgulhoso que meu time venceu do City, mais uma vez no ano, porque na Premier League tinha vencido de 2-0, e foi assim, 2 lances que o United fez bem, né? Fez os gols, tudo bem, tudo aí, mas assim, um time que ficou na defensiva o tempo todo, né? Faltou um pouco de ousadia que poderia ter, de explorar as falhas de um time do City que tinha muitos problemas defensivos, né? Então assim, a mentalidade dele me assusta um pouco, porque parece que o cara não se importa tanto se o time é campeão ou não. Você está no Manchester United, meu amigo. Você tem que querer a vitória, você tem que ganhar o título. E se você não ganha o título, é um fracasso. Esse é o tamanho do United. E esse é o tamanho do elenco. O elenco hoje é muito bom. O elenco hoje é de muita qualidade. O Luke Shaw, você também tem, que está jogando pra caraca, né? Eu já critiquei muito o Luke Shaw, mas aqui está jogando muito atualmente. McTominay, você tem o Bruno Fernandes, tem o Rashford, é muita gente de qualidade lá nesse time para começar a se contentar com 4 final de FA Cup, com a Europa League. Esse time não é para estar aí, sinceramente. Isso é muito fruto de um time que não explora seu potencial e que é mal treinado. E o que a diretoria do United vai fazer? Vai dar um aumento ao Solskjaer, porque isso está sendo vinculado, renovação e aumento.
E isso não dá aumento ao Solskjaer. Você pode até ganhar um título ou outro, porque o elenco é muito bom. Mas eu vou dizer, vocês nunca vão explorar o máximo do potencial desse elenco. Vocês sempre vão ficar num time instável, que ora faz grandes atuações, mas que horas faz atuações tenebrosas, assim, tenebrosas a ponto de perder pro Sheffield United, que estava lá no fim da tabela. Fazem assim, é isso que eu estou dizendo. O United hoje não é um time confiável. Você não dá para saber se o United vai ganhar ou não vai ganhar. E um bom exemplo disso é quando você vê os times bem treinados vencendo os jogos que o United tem de suor para vencer. O Milan, por exemplo, um time que está até um pouco previsível na Série A italiana. Por mais que o Pioli faça um bom trabalho. A gente viu lá um elenco extremamente limitado comparado ao United. O United passou por 2-1 no agregado. O Conte, com a Inter de Milão, meteu 3-0 fora de casa no Milan. Foi assim, um jogo assim, um atropelo da Inter de Milão. Então, assim, eu vejo o Manchester United, como eu disse, um time que não explora seu potencial, e o Solskjaer é um técnico extremamente limitado, né? Até me espanta ele ter ficado tanto tempo no United, assim, muitos resultados abaixo do esperado. Eu não acho que só conseguir vagas de Champions justifique a permanência dele. Tem que conquistar muito mais se você quiser ser técnico de um dos maiores clubes do mundo, né? E eu sou torcedor do Chelsea, né? Por mim, assim, com o lado clubista, eu adoraria que o Solskjaer ficasse para sempre. Isso aí é com o lado clubista, mas como o lado do futebol, né, como um cara que quer ver os times jogando bem, às vezes eu me incomodo até mesmo vendo o United, por mais que eu não morra de amores pelo clube, eu me incomodo vendo o time jogando mal, né, porque o talento está sendo muito subaproveitado. Um bom exemplo é o declínio do Martial. O Martial na última temporada marcou, se não me engano, 17 gols, né, na Premier League, e agora está marcando, acho que não marcou nem 5, né. Isso tem muito a ver também com o trabalho do técnico. Não acredito que um jogador regrida tanto de uma hora para outra, assim. Isso eu acho que tem a ver muito com as modificações que o Solskjaer faz, que às vezes não são tão coesas, né? E acabam prejudicando parte do elenco. Então, assim, esse é o vídeo que eu queria deixar porque eu me assusto um pouco com o United querendo renovar e não vendo que o time está tendo potencial desperdiçado. Porque esse elenco do United, para mim, é o melhor desde o que foi a final da Champions em 2011, né? A diferença daquele time é brutal, muito mais pelo lado tático. Talento pode te levar longe, como está levando o United na Premier League em segundo lugar, por mais que esteja longe do City, nas quartas de final da Europa League, por mais que já tenha estado na Champions League, só na fase de grupos, leva o United longe, mas se você não tem um técnico por trás, você não vai ganhar Champions, você não vai ganhar a Premier League, você vai precisar de mais. E você tem um elenco super talentoso sozinho, por si só, não basta. Você precisa de um técnico à altura do elenco. E na minha opinião, por mais que o Solskjaer tenha uma história bonita com o Manchester United, uma lenda do clube, ele não é um técnico à altura do Manchester United. Essa é a minha opinião. Para esse vídeo é isso, gente. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.